Ó, pra quem não me conhece, eu sou médica psiquiatra, sou formada em medicina pela PUCamp, eu fiz residência médica, já tô há 6 anos exercendo a psiquiatria e 3 anos que eu tô cuidando mais de transtorno alimentar e saúde mental da mulher. E assim, eu também sou uma grande entusiasta, né, em conhecer mais sobre o transtorno alimentar. Eu acho que eu consigo agregar também com as minhas próprias experiências de consultório, vivências com a minha própria família, porque nenhuma família é perfeita, então na minha família também rola um pouco disso, né? Eu acho que me identifiquei muito com o transtorno alimentar por conta disso também. Outro dia a gente conta isso aí, curiosidades da médica. Mas bora lá, vamos conversar então sobre as 9 verdades? Vamos. Gente, a gente tá aqui com a nossa colinha, porque enfim, né, não temos HD pra ficar guardando as 9 verdades na mente. Vamos lá, verdade número 1. Muitas pessoas com transtorno alimentar parecem saudáveis, ainda que estejam extremamente doentes. Eu gostei dessa verdade ser a número 1, porque assim, como eu costumo dizer, sempre que eu vou falar de transtorno alimentar em qualquer lugar, é que transtorno alimentar não tem cara. Gente, não dá pra olhar pra uma pessoa e pensar, tem transtorno alimentar, não tem transtorno alimentar. Só pela aparência, isso na verdade a gente não deveria julgar pra nada, né? Em nenhuma condição de saúde, né? Muitas vezes, esses estereótipos com relação ao transtorno alimentar só dificulta o tratamento precoce. Muitas vezes rola uma normalização, né, do próprio transtorno alimentar. Eu acho que a fluidez das informações nas redes contribui para isso também. Muitas vezes a gente tem blogueiras, pessoas que são influenciadoras, que reforçam muito o transtorno alimentar, comportamento de comer transtornado. E aí você olha e fala assim, meu Deus, mas essa pessoa é super saudável, ela não tem nenhuma doença. É o meu modelo de vida, né? Essa pessoa tem sucesso, atrela, inclusive, né, o comportamento alimentar dessa pessoa ao sucesso, ou com o próprio exercício mesmo, né, que é muito idealizado. E nada mais representa ali, por trás disso, né, o transtorno alimentar. Então, acontece muito disso mesmo, Cibele. A gente não consegue julgar o livro pela capa. Exatamente. E às vezes você trouxe isso das blogueiras, né? E às vezes a gente vê, muitas vezes, a justificativa, meus exames estão saudáveis, meus exames estão normais. E assim, gente, isso também não significa que não tem um transtorno alimentar ali. Mas só para vocês entenderem que muitas vezes nem a pessoa que mora na casa com aquela pessoa sabe que ela tem um transtorno alimentar. Sabe um outro dado que é importante, que linka com isso que você está falando? É sobre muitas vezes o comportamento alimentar transtornado ser geracional. Então você vê que a avó tem preocupação com o corpo, com o peso, a mãe, a filha, e aí fica difícil de identificar, né? Minha filha tem transtorno alimentar, mas eu faço a mesma coisa que ela, sabe? É verdade. Então existe, por consequência, uma resistência, inclusive, né? Em auxiliar, em contribuir no tratamento, identificar em primeiro lugar. Então, gente, realmente não tem cara, as famílias não identificam. Mas é isso, acreditem na gente, né? Quando a gente fala que tem algo aí que tem que se preocupar. Isso. Vai, Nath, a verdade número 2. Bom, verdade número 2, gente, fala assim: famílias não são as culpadas e podem ser as melhores aliadas no tratamento. Gente, isso é muito verdade. Eu acho que uma das reações iniciais das famílias é: meu Deus, onde eu errei? Por que eu não vi isso antes? Nossa, aí começa a relembrar do passado e percebe, nossa, faz tempo que meu filho tem esse comportamento, podia ter feito algo antes, né? Então eu acho que, de certa forma, as famílias inicialmente se sentem culpadas, né? Ou então um culpa o outro, né, Nath? Às vezes a família tá tão assustada, até mesmo nervosa com o diagnóstico, que aí começa um culpar o outro. Foi a mãe, foi não sei quem, Sim. Foi criado com a avó, foi não sei o que. Eu falo, gente, não é. Essa história de avó é bem recorrente, né? Ai, porque a avó mimou, porque a avó fez isso ou outro. Mas não tem culpados, gente. É muito complexo, é multifatorial. Existem diversos fatores genéticos que contribuem, muitas vezes, gatilhos ambientais mesmo, culturais. E,
enfim, são gerações também que têm uma preocupação maior ou não com o corpo, com o peso. Não é só um fator, então não é só talvez ali a questão da mãe com o corpo dela que passou para a filha, não, tem essa interação de fatores. E lembrar também que o quanto a família é importante no tratamento. Perfeito. Né? Ela é fundamental, a família é uma peça fundamental no tratamento, principalmente quando a gente está falando ali de criança e adolescente, mas no caso de adulto também, vamos pensar a família considerando muitas vezes o companheiro, a companheira daquela pessoa, ou amigos, as pessoas mais próximas, né? Essa rede de apoio mesmo. Né, gente? Muitas vezes o transtorno alimentar não está restrito ao paciente, mas à cultura daquela casa, né? Eu já vi casos assim de pacientes, por exemplo, tem anorexia, tem bulimia, que o parceiro olhava e falava assim, nossa, mas eu tenho esse comportamento também, né? Eu também me preocupo muito com a minha forma corporal, com o meu peso, com o meu shape, né? Então, já aconteceu, assim, de famílias que seguem dieta, né, hiperproteica, com restrição de calorias, com restrição de carboidratos, e fica todo mundo meio cego nisso, né? Sim. Então, essa psicoeducação tem que rolar não só com o paciente, mas com a família toda. A participação da família é fundamental. Bom, verdade número 3. Transtornos alimentares causam perturbações nas relações pessoais e familiares. Bom, eu diria que qualquer doença causa perturbação pessoal, familiar. Ter uma pessoa adoecida na família muda completamente a dinâmica, né, daquela família. Já teve casos, eu já acompanhei casos que às vezes a mãe precisou se afastar do trabalho para poder cuidar dos filhos. Muitas vezes dinâmicas familiares precisaram ser alteradas. Por exemplo, casais que já estavam divorciados há um tempo precisaram mudar ali para saber como que ia cuidar do filho. Então, a gente precisa entender que o transtorno alimentar é essa doença séria que vai sim influenciar isso ao redor da pessoa, o externo dela também. Com certeza. Quando a gente fala dessa influência nas famílias, né? O que você falou muitas vezes o transtorno alimentar toma um lugar na vida tão grande da pessoa que ela acaba que vai deixando a família de lado, o esposo, o filho. Começa a rolar uma negligência, não somente a si, mas ao resto. A vida fica vazia. Tanto que uma das maneiras de tratar, né, do ponto de vista psicoterápico, o transtorno alimentar como a gente pode fazer a vida dessa pessoa se tornar mais interessante sem ela ficar perdendo, digamos assim, tanto tempo com forma corporal, com peso, com caloria, né? Então, realmente impacta muito e sem contar que tem um impacto geracional. Quando a gente fala de mães, pais que carregam ali transtorno alimentar, muitas vezes gera toda uma formação cultural, sem contar a própria genética, que é uma coisa que a gente não escolhe, simplesmente carrega, né? Mas tem muito impacto não somente no paciente, mas todo mundo, né? Que tá no momento presente, que tá pra vir ainda nessa vida. Então é isso, realmente, essa é uma terceira verdade, muito verdade. Você falou isso e eu fiquei aqui pensando, né? Transtorno alimentar, a pessoa ocupa muita parte da vida dela, do dia dela, com comida, com pensamento obsessivo com a comida, com o corpo, e vai deixando as relações de lado. Então não tem como não ser afetado, né? Exatamente.